Aqui, então essas seriam as 7 dimensões do eu. A física, energética, emocional, a mente prática, uma mente mais filosófica, intuicional e uma vontade pura. Basicamente seria isso, né? Uma linguagem mais simples, né? A gente vê essa divisão, Platão fala sobre isso, separa então essas duas partes. Aqui seria a parte do indivíduo. O que é um indivíduo? Aquilo que não se divide, tá? Então seria o meu eu verdadeiro. O quem eu sou verdadeiro é esse indivíduo, composto desses 3 elementos. E esses 3 de baixo aqui é a personalidade. É como eu me expresso, como eu me apresento, como eu apareço no mundo. Tá? E aqui no meio tem um pescocinho ali, né? Bom, aqui simplificando, físico relacionado à forma, né? Forma, matéria, ambiente. Energético relacionado ao prana, ao movimento, à vitalidade. O emocional é o astral também, chamado de astral, né? Não estou com um bom astral. Relacionado às nossas paixões e apegos. E essa mente prática, essa mente intelectual, o kama manas, relacionado aos desejos, uma mente mais egoísta, aquela que pensa em mim. Esse aspecto superior filosófico relacionado à ética, uma mente mais altruísta, minha capacidade de pensar nos outros, de ajudar, tá? O intencional está relacionado à estética, ao amor, né? Aqui também a gente está falando de um amor mais incondicional, porque tem paixões, apegos também são formas de amor, né? Mas é um amor condicional. Eu coloco condições para amar. Ou eu amo porque estou recebendo algum benefício em relação a isso. A paixão geralmente é isso, né? Então eu sou apaixonado por isso, por aquilo, por outro, porque aquilo me dá algum retorno. Na hora que não me dá meu retorno, eu desapaixono. Então isso não é amor, tá? O amor seria o amor incondicional. É extremamente raro e difícil. Mais comuns entre mães e pais, né? Essa coisa do filho. E a metafísica aqui, a vontade pura, eu usei essa palavra aqui por causa do que é a melhor explicação que eu encontrei até hoje. É como se fosse um observador silencioso, tá? É como se dentro de você ou em você existe algo observando a você mesmo, tá? É diferente de você relacionar isso a Deus ou a algo externo. Não é algo externo, é como a capacidade que você, assim, eu estou pensando nisso, naquilo e naquele outro. Quem é que está vendo que esse pensamento é esse, aquele outro? Algo em mim vê isso. Então existe um observador silencioso, que seria, digamos assim, esse olho do espírito aí, nosso, olhando para tudo que acontece conosco, de alguma maneira. A consciência, sim, a consciência é esse olho, mas a consciência ela pode se movimentar. E esse olho está sempre lá. Também relacionando aqui, então, o aspecto biológico, psicológico e espiritual ou filosófico. Às vezes a pessoa tem algum bloqueio com a palavra espiritual, utiliza uma palavra filosófica também, que daí ninguém se agride. Faz sentido isso aí para vocês até agora, gente? Tá. Aqui tem uma coisa interessante nesse desenho, vocês veem que tem uns elos aqui, né? Que se cruzam, que se encontram aqui. Isso aí são centros de consciência, ou centros do eu. Então, a gente associa isso ao eu espiritual, esse olho, esse observador silencioso. Esse aqui é nosso eu animal, a nossa parte, lá o animal racional, que a gente é, né? A gente tem isso também, é um mamífero, com essas categorias, essas classificações aí. Então é o nosso aspecto mais instintivo, mais às vezes até bestial, se a gente não controla, né? E no meio desses dois aqui, existe o eu humano, que é justamente a capacidade que eu tenho de observar uma natureza espiritual e uma natureza mais material, mais animal, em mim mesmo. A gente tem instintos que são animais, bem animais. E se a gente parar para olhar, a gente vai ver isso operando aí, às vezes de maneira inconsciente. Então, quando você consegue ver isso, o que acontece? É como se esse eu humano tivesse ligado, sabe? Tanto que a gente às vezes segue esses instintos e depois se arrepende. No que é esse arrependimento? É esse eu humano, não deve ter feito isso, não deve ter feito aquilo, pisei na bola aqui, pisei na bola lá. Então a gente começa a um auto-julgamento e também aí já começa um problema que a gente começa a se torturar sem necessidade. Mas a gente faz isso. E a gente também existe um aspecto espiritual, que a gente às vezes tem umas experiências um pouco mais abstratas, metafísicas, e que é justamente essa sensação que a gente tem de se conectar com algo, ou essa sensação que você tem de que o tempo parou, que às vezes você está lá de mão com alguém que você gosta, o tempo para, brincando com a criança, brincando com um gatinho, com um cachorrinho, olhando no pôr do sol,
andando na natureza, às vezes até numa corrida você consegue chegar em estados assim, que é o que acontece? Que parece que tudo para, tudo silencia, tudo fica quieto e você está, parece que, em conexão com outra coisa. É um estado realmente de paz. De paz não é paz porque você jogou as coisas de lado, é paz porque você chegou num outro ambiente mais silencioso, uma conexão com algo assim. Essa é a nossa, digamos, capacidade ou a nossa percepção desse eu espiritual que todos os seres humanos têm. Tá? A capacidade de se relacionar mais ou menos com isso depende de cada um, porque isso exige também esforço, né? Não é aleatório. Faz sentido isso, gente? Então eu relaciono isso, digamos, uma relação que eu faço, daí é coisa minha, né? Com coração, mente e cérebro. É como assim, ó, o animal ele é meio que controlado pelo cérebro. Então, e isso é o que está na moda hoje, né? Em tudo é questão de hormônio, de dopamina, serotonina, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, é meio que você ficasse dependente desses hormônios para ser feliz. Isso, gente, é uma dependência do nosso aspecto animal, não humano. O humano tem poder superior sobre isso. Eu posso controlar essas coisas com a minha vontade. Se eu aprender a usar a minha vontade lá, eu vou tendo um domínio superior sobre isso. E aí entra o papel da mente. Tá? Porque a mente, através dos nossos pensamentos e das nossas emoções, pode manipular o cérebro. E assim também o contrário, como o cérebro pode manipular a mente, se a gente deixar. Se não tiver consciente, se tiver meio desligadão, né? E o coração aqui, eu associo ao espiritual, também tem que tomar cuidado para não associar essa ideia do coração a paixão, a desejo, a apego, a medo, essas coisas, né? É aquela coisa mais interna, mais profunda, mais silenciosa que está no meu coração. Que se a gente fosse relacionar lá com os egípcios, seria lá o meu nome, né? Tanto que eles mostram lá, vamos voltar aqui uma tela, o coração está aqui, ó. O coração está aqui e o meu nome lá, então essa ideia do coração como algo mais íntimo, mais profundo, o que é, digamos, as minhas intenções mais puras. Tá? Ali está meu coração. Porque às vezes eu posso estar com uma intenção de me dar bem. Isso não vem do coração. Isso vem aqui do meu cérebro, da minha mente, do meu desejo, dos meus apegos. Não é uma intenção de coração, não é uma intenção pura. Então quando eu falo do coração, podemos associar essa a intenções puras. Tá? Dá para entender essa ideia? Não, tá? E o nosso quadradinho ali. Vamos lá então. Agora vamos entender o que é a mente. Porque o que a gente percebe aqui, cara? O grande segredo para a gente viver bem, para a gente ser feliz, para a gente ter o sucesso que cada um quer ter aí, a gente precisa aprender a dominar, ter um controle melhor, um domínio melhor sobre a mente, a nossa mente, não dos outros, a nossa mente. A gente viu lá nas leis do universo é mental. Tá? Se a gente trouxer isso pro universo é mental, então a primeira lei é o mentalismo, né? Mentalidade. A mente do todo foi criada através da mente do todo. O nosso mundo, trazendo isso para o nosso mundo, tem o todo e nós dentro do todo, né? O nosso mundo também é criado pela nossa mente. Só que o que acontece? A nossa mente ela é influenciada pelo aspecto animal, nosso aspecto instintivo e pelo nosso aspecto espiritual, nosso aspecto filosófico, nosso aspecto superior. Ela tem essa pressão dos dois lados. Não sei se pressão é a palavra certa, ela tem essa influência. E se a gente não souber usar isso, ela pode ser capturada pelo nosso instinto e a gente acha que está fazendo uma grande coisa e está indo para o lado errado. Então, precisamos entender então o que significa essa ideia da mente, né? Por isso que eu chamei aqui de consciência. Quando a gente se dá por conta, eu não falei sobre isso aqui, né? Consciência ativa. Eu usei essa palavra ativa por causa que é quando você percebe que você tem um aspecto indivíduo, um aspecto espiritual, uma intenção pura da sua natureza humana e um aspecto da personalidade, que está relacionado ao ambiente que eu vivo, ao meio que eu vivo, às circunstâncias que eu tenho, aquela coisa de eu querer me dar bem, mostrar que eu sou bonzão, a personalidade tem todas essas coisas aí. E por detrás disso existe um indivíduo, que é aquilo que eu sou de fato. E quando eu consigo perceber essa ação, esse efeito, essa ação que existe do espiritual e do material, a consciência ativa. É uma espécie de contraste. O que a gente vai falar agora sobre a mente. Queria perguntar? Onde é que entra a felicidade nisso daí? Porque a gente é feliz quando a gente pensa com alguma desses eus em específico, ou a gente pode ser feliz pensando que cada um deles em diferentes níveis?
Aí depende de qual o nível de felicidade que você quer falar, né? Porque, por exemplo, hoje em dia se fala, você tem a descarga de dopamina, não sei o que lá, e você experimenta a felicidade. Isso não é felicidade, tá? Isso é uma descarga hormonal. E assim como ela vem, ela vai. Tá? E geralmente esse negócio trabalha a lei da polaridade, lembra? Vai de um polo para o outro. Tem uma carga de euforia, depois você vai para um estado de depressão, proporcional. É assim que funciona o biológico. E se eu ficar nessa questão de procurar dopaminas e coisas para ser feliz, eu vou ter o rebote desse negócio sempre. Tá? Então eu vou estar escravo dos hormônios. Então, mas tem gente que busca felicidade nisso. Beleza. É a escolha de cada um. Tá? Agora, essa felicidade que a gente fala como uma felicidade verdadeira, quando é que você experimenta isso? Quando você se conecta com o eu sou verdadeiro, com o indivíduo, com o que de fato eu sou. E isso pode ser uma bússola muito importante para eu começar a encontrar aquilo que eu sou de fato, além das aparências, além do que eu quero mostrar para os outros. Porque aqui tem uma armadilha tremenda, né? Eu quero passar uma imagem para os outros, ou os outros têm uma imagem de mim e eu quero corresponder a essa imagem. E aí eu começo a ficar preso nessa estrutura e eu acabo vivendo ou querendo ser algo que eu de fato não sou. Isso gera um monte de problema, porque eu vou gastar uma energia tremenda para parecer algo que eu não sou. E gera infelicidade. A felicidade ela vai acontecer quanto mais eu conseguir entrar em contato com isso. Ética, estética e metafísica. Tá. Eu tô fazendo essa pergunta até, na verdade, por causa que tem aquele... o quadro do sucesso. Sim, o quadro dos sonhos lá que a gente faz. E aí eu até tava fazendo isso, só que aí eu até parei por causa que eu tava pensando por que eu tava fazendo aquilo. Porque tem que ter um sentido, não dá pra fazer por fazer. Só que aí tu acaba colocando, eu penso pelo menos que a ideia é colocar ele inclusive num lugar onde tu veja ele todo dia, né? Uhum. E aí tu vai ver um monte de coisa que tu ainda não tem, mas que tu quer ter, né? Sim. E aí eu penso que muitas vezes eu, pelo menos, poderia acabar caindo na armadilha de amarrar minha felicidade nessas coisas que eu não tenho. Sim, é o que a maioria faz. Sim. Eu não tenho dúvida de que o quadro muitas vezes me ajudaria a conquistar as coisas que eu colocar ali. Na verdade, eu tenho quase certeza que sim. Por causa que geraria ambição e tudo mais. E também é uma forma mais clara, né, do que tu quer, mas eu tenho dúvida se isso me geraria felicidade no fim das contas. Não, e isso em si não geraria felicidade. Te ajudaria a conquistar coisas, a ter coisas. O que geraria felicidade é você responder por que você quer isso. Quando você entrar nos porquês, você começa a entrar nas essências. Eu quero essas coisas. Eu tô a gente vai falar um pouquinho mais sobre, tá adiantando só o tema aqui. Eu tô focado nas coisas que eu quero ter. Eu posso subir um pouquinho o nível e focar nas experiências que eu quero ter. Mas para eu chegar nas essências, eu tenho que fazer a pergunta por que eu quero ter isso? Por que eu quero ter essas experiências? Aí você vai chegar na essência. E é ali na essência que você vai encontrar a felicidade. Por causa que a técnica japonesa lá é 5 porquês. Ele respondeu, isso por quê? Aí tem uma resposta, por quê? Vai colocar 5 porquê, empilhar 5 porquê para cada um porquê para cada próxima resposta, entendeu? É o que vai te fazer aprofundar. Não é coisa rápida e não é coisa simples também, tá, gente? Aprofundar não é coisa fácil.